A segunda, que está na declaração de Paulo, quando ele diz: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, é que Deus salva pecadores, e Ele salva pecadores mediante o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de que Deus, no seu grande amor por essa humanidade perdida, enviou seu Filho Jesus Cristo, nascido de mulher, nascido como um de nós, participante da nossa natureza humana, e que na cruz do Calvário, como nosso representante, Ele suportou a ira de Deus e o castigo que nós merecemos. Ele experimentou a ira desse Deus santo naquela cruz. Então, longe de ser um momento de fraqueza, como talvez os romanos pensariam, ali você tem a revelação do poder de Deus. Quando aquele homem na cruz derrama a sua última gota de sangue e grita: Deus meu, por que me desamparastes? O quadro da fraqueza, um crucificado clamando, se sentindo abandonado, quando na verdade era a manifestação do poder de Deus, porque ali Ele estava levando sobre si a nossa iniquidade. E a salvação vem através do Evangelho, vem através do anúncio dessa verdade, desse fato, desse ato salvador de Deus em Cristo Jesus. Quando Paulo fala salvação aqui, nós temos que entender a palavra salvação no contexto da carta aos Romanos. Quando a gente lê salvação aqui, a gente pensa geralmente que é somente salvação da condenação do inferno. Mas na verdade o Evangelho nos salva em todos os sentidos. O Evangelho nos salva da culpa do pecado e, portanto, nos coloca em paz com Deus. O Evangelho nos salva do poder do pecado aqui nesse mundo, e nós aprendemos a largar os nossos hábitos, a vencer os nossos pecados, as tensões do nosso coração, a subjugar os desejos mais ímpios da nossa alma e a viver fazendo o que é certo, amando o próximo e perdoando. O Evangelho nos livra da presença do pecado, porque um dia esse Redentor voltará, a ressurreição dos mortos acontecerá e nós participaremos com Ele na consumação de todas as coisas, a redenção e a salvação final, quando então o pecado será extinto definitivamente da história da raça humana. É uma salvação completa, não somente da culpa, mas também do poder do pecado e da presença do pecado na ressurreição dos mortos. É assim que Deus salva pecadores. Não é de nenhuma outra maneira. Não é de nenhuma outra maneira. Não há nenhuma outra forma de salvação dada aos homens a não ser mediante o Evangelho. Deus salva pecadores por meio do Evangelho. E agora vem o terceiro ponto. A gente pode entender porque é que Paulo diz: portanto, o Evangelho é a manifestação do poder de Deus. Eu gosto de pensar no Evangelho nesses termos. O Evangelho é o poder de Deus. Tem muita gente hoje atrás de poder. Na verdade, a gente pode quase que dizer que grande parte dos evangélicos vivem aquilo que a gente chama religião de poder. Os evangélicos querem ser poderosos. Eles querem ter poder. Poder para conquista. Poder para receber os seus sonhos. Poder para vencer na vida, poder para derrubar os gigantes, poder para conquistar a terra prometida. Os evangélicos querem poder. De fato, o Evangelho é uma religião de poder, mas nesse sentido aqui, a maior demonstração do poder de Deus não é conceder a você um carro do ano, uma casa própria, um bom emprego e um excelente casamento, mas a mais manifestação do poder de Deus na salvação, na sua salvação da culpa, do poder e da presença do pecado, do que em qualquer outro ato miraculoso que Deus porventura queira fazer. Ressurreição de mortos é fichinha perto disso aqui. Deus pegar pecadores culpados como vocês e como eu, e nos fazer filhos dele, perdoar as nossas iniquidades e nos fazer seus herdeiros do novo céu e da nova terra onde habita a justiça. Isso é que é poder. E quando eu penso no Evangelho como sendo poder, isso me leva à conclusão de que o cristianismo, ele não é, gente, uma religião formal. Cristianismo não é só você cumprir determinados atos, vir à igreja para escutar sermão todo domingo. Não é. Cristianismo não é você se tornar membro de uma igreja,
dar oferta, dar dízimo, participar de alguma atividade, participar dos adolescentes, da mocidade, cantar no coral. Não é. O cristianismo consiste basicamente em você experimentar esse poder de Deus. Não é uma religião formal de realização humana, mas é vitalmente uma experiência libertadora que vem através do Evangelho, em que você experimenta o poder de Deus. O cristianismo é uma religião, eu vou usar o termo experimental, no sentido de que envolve experiência, você sentir, você provar, muda a sua vida. Tem muita gente que pensa que é cristão porque nasceu na igreja. Eu pensei isso durante muitos anos. Eu cresci num lar evangélico, numa igreja presbiteriana. Cantei no coral jovem, não me convidem, porque minha voz não dá mais, e nem a idade, para cantar no coral jovem. Participei da mocidade, eu me lembro de um concurso no livro de Daniel, que foi feito na mocidade, eu tirei em 2º lugar. Uma glória para mim naquela época, Tirei em 2º lugar no concurso do livro de Daniel. E namorei a filha do pastor, que é mais crente do que isso? Mas eu me lembro, sentado lá no banco da igreja, escutando grandes pregadores que passaram lá pela igreja do Recife. Eu ouvi, não entendi, era nada, não estava interessado. Eu sempre gostei de desenhar, eu gostava de levar um pedacinho de papel lá e ficava fazendo a cara do pregador. Não conta isso para ninguém. Ficava rabiscando lá, Hoje em dia o pessoal não faz isso, fica no WhatsApp. Os jovens, os adolescentes. E aí vai crescendo pensando que é crente, que está ali no meio. Até que aos 22 anos eu conheci o Evangelho. O poder do Evangelho, que transformou minha vida, mudou minha vida. Eu não estou dizendo que você precisa ter uma experiência dramática como aquela de Paulo no caminho de Damasco. Eu não estou dizendo isso. Deus tem maneiras diferentes de fazer com que as pessoas experimentem o poder do Evangelho. O que importa é que esse poder alcançou você quando você era uma criança, quando você era adolescente, quando você depois na idade adulta. Alguns experimentam esse poder num processo, outros têm uma epifania, de repente dá um clique e eles dizem, agora eu entendo. Ou então é um longo processo e quando você acorda, você olha para trás e diz, nossa, agora eu estou entendendo. Tem pessoas que nem sabem quando esse poder agiu pela primeira vez na sua vida. Um dos homens mais crentes que eu conheço é o reverendo Francisco Leonardo, que é o meu sogro. E se você perguntar para ele quando foi que ele teve uma experiência assim, se ele teve alguma experiência dessa, ele vai dizer que não. Até onde ele se lembra, desde que ele era menininho, ele era crente. Mas dá para ver o poder de Deus na vida dele. Então não se iluda. O cristianismo não é só fazer parte do hall de membros de uma igreja. O Evangelho é o poder de Deus para salvar você da culpa, do poder e da presença do pecado. Ele é um poder de Deus e não há salvação fora desse poder. Quarta coisa que Paulo nos diz aqui é que esse poder nos chega mediante a fé. Final do verso 16, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é poder de Deus para salvar a humanidade, mas para salvar aquele que crê. Ou seja, não é por mérito, não é por raça, gênero, idade, condição social, educação, moralidade, boas obras, caridade ou bondade. Mas como Paulo diz, é de fé em fé, como ele vai dizer no verso 17, ou seja, é da fé do começo ao fim. É mediante a fé que a salvação nos alcança. É por isso que pode ser estendida a todo aquele que crê, a judeus e gregos, grandes e pequenos, crianças e velhos, porque eles podem crer pela graça de Deus. Paulo diz primeiro ao judeu, está vendo aí no final do verso 16? Porque ao judeu primeiro foi anunciado esse evangelho na antiga aliança, sob a forma de símbolos, de tipos, de figuras. Mas eles foram os primeiros que ouviram o evangelho. E depois ao mundo todo, a todos aqueles que creem. Crer aqui não é somente
acreditar que Paulo e os demais apóstolos nos disseram a verdade a respeito de Cristo. Fé aqui não é simplesmente um assentimento intelectual, você concordar intelectualmente, dizendo, não, isso aqui é verdade, Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador, eu acredito nisso. Não, o diabo também acredita nisso. O diabo sabe que isso é verdade também. Mas você precisa ter mais fé do que o diabo para ser salvo. Você precisa receber isso, apropriar-se disso, render-se a Jesus, colocar sua confiança completamente nele e na obra completa que ele fez na cruz do Calvário. Dizer a Deus isso que Paulo está ensinando aqui: eu sou um pecador perdido, Deus. Se o Senhor me mandar para o inferno, é justo, eu mereço por causa dos meus pecados. Não tenho expectativa nenhuma em mim mesmo, não há mérito algum em mim. Se o Senhor não tiver misericórdia de mim, através do sacrifício de Jesus, eu estou condenado pelos meus pecados. Aceita-me como pecador. É isso que é fé. É você abraçar esse evangelho de todo o coração, com sua mente, você tem que entendê-lo, tem que concordar com ele, é verdade, e abraçá-lo com o seu coração. Envolver-se nele, render-se a Jesus e dizer: eu estou disposto, ó Deus, pela tua graça, a viver para ti, e não quero viver um minuto mais sem essa comunhão preciosa contigo.